Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira e última videoaula do minicurso de História Oral do Nudoc Unilab. Foi uma jornada bastante gratificante e de muito aprendizado para mim, e espero também para vocês. Ao longo do percurso, tivemos algumas dificuldades técnicas para as quais eu peço compreensão, pois, se participar da atividade remota é algo novo para vocês, também é novo para mim. Ao mesmo tempo, eu agradeço pela paciência e dedicação que vocês demonstraram. Obrigado. Diante da incerteza de quando será de fato seguro retomarmos as atividades presenciais na Unilab, o aprendizado que tive aqui ainda será bastante útil. Como previsto em nosso programa de curso, abordaremos hoje a História Oral como metodologia para o ensino. A ideia é refletir sobre os limites e possibilidades da História Oral como uma ferramenta pedagógica para o ensino de humanidades na escola básica. Para subsidiar nossa discussão, temos os textos 5 e 6. Agora eu vou desligar o meu vídeo e passaremos então ao nosso primeiro slide, que traz a apresentação detalhada dos tópicos da aula de hoje. Vamos lá! Na videoaula de hoje, abordaremos dois tópicos. No tópico 1, chamado História Oral como metodologia para a pesquisa escolar, vamos refletir sobre o potencial do trabalho com narrativas orais como vetor de estímulo e modelo de iniciação à pesquisa entre os estudantes em diferentes níveis de escolarização, desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Abordaremos o potencial da história oral para ajudar na prática de uma educação em que o estudante seja desafiado a atuar como um sujeito do conhecimento e não apenas como receptor passivo. No tópico 2, a história oral como ferramenta de aproximação entre o estudante e o conteúdo da educação escolar, a proposta é pensar como o exercício da investigação social por meio da história oral pode aproximar o mundo do estudante dos conteúdos escolares e, em contrapartida, ajudar o professor a melhor compreender quem são os seus alunos e em que contextos familiares e socioculturais eles estão inseridos. Ajudar o estudante a estabelecer vínculos entre o seu mundo, a sua vida e aquilo que ele estuda nas escolas e ainda possibilitar ao professor uma forma de compreender melhor quem são aqueles para quem dá aula, é um passo importante para termos uma educação mais efetiva e socialmente responsável. Para desenvolver esses tópicos, é preciso que antes nos dediquemos a pensar sobre uma pergunta. Qual o objetivo da área de humanidades na escola? Por que devemos ter conteúdos de história, antropologia, filosofia e sociologia ensinados a crianças e aos jovens? Em todo o mundo, os conteúdos do campo das humanidades, em menor ou maior amplitude, são ministrados nas escolas, em especial os conteúdos de história. Em qualquer escola de qualquer país do mundo, a história nacional é ensinada. Por quê? Qual a importância de crianças e jovens aprenderem conceitos, ideias e reflexões produzidas pelas ciências humanas? Aqui no Brasil, diversos documentos normatizadores da educação escolar afirmam a necessidade das humanidades no ensino escolar. Isso está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos parâmetros curriculares nacionais e também no mais novo instrumento de regramento da educação brasileira, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Vejamos então como a BNCC define a importância e o papel das ciências humanas na educação escolar. Assim diz a BNCC: a área de ciências humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim,
categorias elaboradas conjuntamente em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade humana deve ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. A capacidade de identificação dessa circunstância impõe-se como condição para que o ser humano compreenda, interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou no presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente. Se concordarmos com essa proposição da BNCC, temos nela alguns conceitos que possuem uma forte ligação com a metodologia da história oral. Você consegue identificá-los? Eu não sei se vocês conseguiram fazer a identificação ou não. Esse é um dos limites do trabalho com videoaulas. Não é possível estabelecer um diálogo imediato entre professor e estudante. Por isso, os encontros virtuais são tão importantes. Voltando ao assunto, circunstâncias históricas, diferença e significados das ações são elementos que, como vimos nas aulas anteriores, participam da composição fundamental da definição e prática da história oral. Disso, podemos concluir que a história oral é uma metodologia que muito pode contribuir para a qualificação do ensino de conteúdos de humanidades na educação escolar, principalmente quando este ensino toma como vetor de sua realização a interação reflexiva entre o conteúdo escolar e as experiências concretas vividas pelos estudantes. Refletindo sobre o ensino de história nas escolas, Maria Auxiliadora Schmidt pondera que o professor de história pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias, o saber fazer bem, lançar os germes do histórico. Ele é o responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e reintegrá-lo num conjunto mais vasto de outros problemas, procurando transformar, em cada aula de história, temas em problemáticas. Muito embora fale especificamente sobre o ensino de história, a ponderação de Schmidt é válida para todas as disciplinas da área de humanidades e mesmo para as disciplinas das demais áreas da educação escolar. Para além de trabalhar conteúdos derivados das pesquisas e estudos das humanidades ou de qualquer outra disciplina do saber escolar, é fundamental que as aulas possibilitem aos estudantes o manuseio dos instrumentos de produção do conhecimento, que os capacitem para serem sujeitos ativos da produção deste conhecimento. Uma das maiores queixas dos estudantes a partir do ensino fundamental 2, que tem início no 6º ano, é que as aulas são muito chatas, são enfadonhas, são desinteressantes. Qual a causa disso? Na educação infantil e no ensino fundamental 1, que englobam os 7 primeiros anos da criança na escola, a educação possui uma dinâmica mais interativa e prática. Professor e alunos interagem por meio de atividades que envolvem a um só tempo mente e corpo. No ensino fundamental 2 e no ensino médio, esse modelo sofre uma mudança radical. A educação passa a ter uma configuração eminentemente teórica. O professor e os alunos são separados por uma parede invisível que limita muito a interação entre eles e há, também, uma separação entre a atividade intelectual, que é estimulada, e a atividade física, que é reprimida. A partir do 6º ano, é imposto ao estudante um comportamento em sala de aula bem diferente daquele que ele até então conhecia. Agora, ele deve permanecer confinado ao espaço de sua carteira e ouvir com atenção tudo o que o professor explica no quadro. É comum que no primeiro dia de aula os professores do 6º ano digam aos estudantes: acabou a brincadeira,
A partir de agora, vocês precisam entender que estudo é coisa séria. Sala de aula não é lugar de brincadeira. É preciso se comportar. Os professores que atuam a partir do ensino fundamental 2 costumam ter uma percepção simplista e de menosprezo pela educação infantil, o que é uma grande tolice e também muito lamentável, porque a educação infantil tem um papel fundamental na formação intelectual de uma pessoa. A educação infantil é um dos espaços mais importantes da vida escolar, é lá que competências e habilidades fundamentais são desenvolvidas. Uma educação infantil bem feita ou mal feita terá repercussão sobre toda a vida escolar de uma pessoa, mesmo na universidade. Mas, para o desenvolvimento do tema desta aula, o que importa destacar é a separação entre teoria e prática que acontece de maneira muito radical a partir do início do ensino fundamental 2. Uma proeza pouco conhecida do poeta português Fernando Pessoa é que ele foi fundador e editor da Revista de Comércio e Contabilidade. Em sua edição de número 4, publicada em 1926, a revista traz editorial assinado pelo próprio Fernando Pessoa, no qual se lê: toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática deve obedecer a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando que a teoria não é senão uma teoria da prática, e a prática não é senão a prática de uma teoria. Quem não sabe nada de um assunto e consegue alguma coisa nele, por sorte ou acaso, chama teórico a quem sabe mais, e, por igual acaso, consegue menos. Quem sabe, mas não sabe aplicar, isto é, quem afinal não sabe porque não saber aplicar é uma maneira de não saber, tem rancor a quem aplica por instinto, isto é, sem saber que realmente sabe. Mas em ambos os casos, para o homem são de espírito e equilibrado de inteligência, há uma separação abusiva. Na vida superior, a teoria e a prática completam-se, foram feitas uma para a outra. O senso comum costuma definir teoria e prática como elementos opostos, inconciliáveis. Dentro de uma perspectiva acadêmica, científica, teoria e prática são gêmeas siamesas, inseparáveis. Toda teoria que não articula uma prática é letra fria e sem vida. Toda prática exercida sem fundamentação teórica é um exercício aleatório efetivado sob a égide vacilante de tique. Para fazer sentido e se tornar atraente para os estudantes, as aulas precisam ser experiências de articulação entre teoria e prática. Para isso, é preciso possibilitar a eles experiências concretas de produção do conhecimento. Em outras palavras, é preciso recuperar, com outra roupagem, o modelo de educação interativa da educação infantil. Só assim sairemos disso e chegaremos a isso. Ou seja, sairemos de um formato de educação onde o protagonismo é exclusivo do professor para uma prática onde professores e estudantes atuam como parceiros na construção do conhecimento, inseridos em uma experiência educacional interativa e dinâmica. Por suas características particulares, a história oral é uma das metodologias mais adequadas para a construção desta mudança, pois possibilita um exercício simples e eficiente de iniciação científica na área de humanidades. O que torna a história oral adequada à pesquisa escolar? Quando pensamos em metodologias para serem aplicadas ao espaço escolar, é preciso pensar em dois elementos. O primeiro deles é a adequação ao nível cognitivo dos estudantes. É preciso escolher metodologias que possam ser compreendidas e operadas por eles. O segundo elemento é a viabilidade técnica. É preciso que a metodologia escolhida seja tecnicamente acessível aos estudantes, ou seja, que eles tenham acesso a tudo o que precisam para aplicá-la. Como já vimos nas videoaulas anteriores, a história oral tem, entre outras, as seguintes características. Oralidade. A história oral tem por objeto as narrativas orais dos sujeitos entrevistados.
A oralidade é uma forma de comunicação e uma ferramenta de aprendizado com a qual todos estamos familiarizados desde muito pequenos. Contar e ouvir histórias é uma das mais importantes tradições familiares em todas as culturas e sociedades. Plasticidade. Qualquer tema ou assunto pode ser pesquisado com o emprego da metodologia da história oral, desde temas muito amplos, como a escravidão, até temas muito específicos, como a pesca no rio Pacuti. Inclusiva, além de ser aberta a diferentes temas, a história oral acolhe todos os sujeitos. É possível usar a história oral para pesquisar sobre pessoas da cidade e da zona rural, sobre pessoas que foram à universidade e sobre aquelas que não sabem ler nem escrever. Simplicidade técnica. A única exigência técnica para se trabalhar com história oral é que se possa gravar a entrevista, tarefa que é bastante simples nos dias de hoje, pois o acesso a dispositivos capazes de gravar áudio e mesmo vídeo, como smartphones, tablets e computadores, está bastante disseminado. Para além de ser uma metodologia adequada ao manuseio por crianças e adolescentes, a metodologia da história oral oferece ainda uma outra importante contribuição à educação escolar na área de humanidades. Refletindo sobre a experiência do uso da história oral por estudantes do Ensino Fundamental 2 em ação de iniciação à pesquisa, Sebastiana Tavares afirma que, assim, através da pesquisa, comprovamos a eficiência da história oral como referência no processo de ensino e aprendizagem por meio de pesquisa de campo qualitativa e a contextualização do conhecimento com a participação das pessoas depoentes, por meio de um conjunto de atividades voltado ao esclarecimento da metodologia de história oral, utilizando coletas de informações, entrevistas, depoimentos, filmes, fotos, discussão e comparação dos depoimentos colhidos, buscando articular seu conhecimento. Portanto, tornou-se possível construir coletivamente e recriar a história do Castelo Eldorado, o que resultou em uma descoberta efetiva por parte dos discentes educadores de comunidade de que sua história é importante e de que também são sujeitos da história. Em seu artigo sobre o uso da história oral em pesquisas sobre instituições de ensino em Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, Lincoln Fernandes nos conta que, ao buscar as narrativas orais no trabalho com os sujeitos escolares, em pesquisa desenvolvida no interior de uma instituição de ensino, surgiu a possibilidade de refletir sobre a produção do conhecimento histórico a partir do enfoque da história local e regional. Se, por um lado, como Thompson aponta, a história oral abre possibilidades e vozes aos esquecidos, igualmente Garrido defende a revitalização possível pela fonte oral para a história que antes era contada absolutamente pelas vias oficiais. Em resumo, a história oral tem uma grande capacidade de aproximar o estudante do conteúdo escolar, tornando as aulas mais atraentes e instigantes. Como a história oral aproxima o estudante do conteúdo escolar? Todos são sujeitos. Norteada por princípios de democracia e igualdade, a história oral amplia a noção de sujeito social e permite que todos possam ser vistos como construtores da cultura e da sociedade. Toda experiência importa. Ao ampliar a noção de sujeito, a história oral nos leva a perceber que todas as experiências sociais são importantes para a compreensão da vida em sociedade. Assim, não importa estudar apenas os feitos dos grandes líderes, a vida, os saberes e fazeres dos homens e mulheres comuns podem e devem ser valorizados, posto que eles também contribuem para a dinâmica da realidade em que vivemos. Conhecimento como construção plural. Ao possibilitar aos estudantes a elaboração de fontes orais
que depois serão utilizadas nos estudos escolares, a história oral ajuda a romper com o paradigma excludente de que o conhecimento somente pode vir do livro ou do professor, tornando a experiência escolar mais dialógica e democrática. O desenvolvimento de pesquisas escolares com o emprego da metodologia da história oral é uma forma eficiente de valorização do estudante e do seu mundo. Com isso, criamos pontes entre o conteúdo escolar e a experiência de vida dos estudantes, forjando condições para que eles se sintam identificados com aquilo que estudam. A história oral é uma das ferramentas, mas não a única, capaz de fazer o que eu chamo de dar concretude aos conteúdos escolares. Em geral, os conteúdos escolares são percebidos pelos estudantes como algo distante do mundo deles, como uma abstração inalcançável. Ao estabelecermos pontes entre os conteúdos e a vida dos estudantes, estamos dando maior concretude a esses conteúdos, tornando-os mais próximos dos estudantes, dando mais sentido à ação de estudá-los. E aí você deve estar se perguntando: será mesmo possível aplicar a metodologia da história oral no ensino escolar? Será que crianças podem mesmo se apropriar dessa metodologia? Como levar de fato a história oral para a sala de aula? Essas são perguntas legítimas e tentarei respondê-las apresentando uma proposta que pus em prática faz alguns anos. Antes de apresentar a proposta, porém, é preciso falar de um passo importante: a preparação da pesquisa. A preparação da pesquisa é uma ação feita em 7 etapas. Elas são autoexplicativas, por isso não as definirei aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem apresentá-las no nosso próximo encontro virtual. Eu quero apenas pontuar algumas diferenças destas etapas de acordo com os distintos níveis escolares. Quando aplicadas a turmas do Fundamental 1 e dos 2 primeiros anos do Fundamental 2, é recomendado que as etapas de 1 a 3 sejam feitas pelo professor ou pela professora, pois os estudantes ainda são muito novos e, por isso, em geral, apresentam dificuldades em operar estas fases. Para este grupo, funciona melhor trabalhar com apenas um tema para toda a turma. Nos 2 últimos anos do Fundamental 2 e em todo o ensino médio, é importante que estas fases contem com a participação dos estudantes, possibilitando a eles decidirem sobre o que querem pesquisar. Para este grupo, é possível trabalhar com mais de um tema por turma. Para todos os grupos, as fases 4, 6 e 7 devem ser construídas juntamente com os estudantes. Para executar a fase 5, independentemente da série, é preciso primeiro saber a quais equipamentos os estudantes terão acesso e fazer o treinamento baseado nas especificidades destes equipamentos. Agora sim, vejamos um plano de pesquisa que foi elaborado e executado em 2010 na Escola de Ensino Fundamental Clotilde Siqueira, na cidade de Teresina, no Piauí. Este foi o plano que eu, juntamente com os bolsistas do PIBID de História da Universidade Federal do Piauí, executamos na Escola Clotilde Siqueira com um resultado bastante satisfatório, que teve, segundo os professores, um impacto muito positivo sobre os estudantes que se tornaram mais participativos e interessados nos conteúdos das aulas de História. Eu chamo a atenção de vocês para os prazos estabelecidos para cada etapa dos procedimentos. É fundamental planejar com cuidado o tempo que será empregado na ação para que ela possa ser acolhida pelo calendário da escola. Este foi o roteiro ou questionário de entrevista construído junto com os alunos para ser aplicado aos seus cuidadores, ou seja, a pai, mãe, tia, avô, avó, a alguém mais velho que fizesse parte do cotidiano do estudante. Este é um roteiro aberto e os estudantes foram orientados
a inserir outras perguntas que considerassem interessantes ao longo da entrevista. Quase todos formularam perguntas extras, o que evidencia o envolvimento com a pesquisa e a boa compreensão da metodologia aplicada. É isto, eu fico por aqui, mas não sem antes agradecer pela paciência e me desculpar pela precariedade técnica destas videoaulas. Lembrá-los também que vocês têm até o dia 7 de julho para concluir e enviar todas as tarefas. O não cumprimento deste prazo implicará na não obtenção do certificado de conclusão do minicurso. Lembrem-se de curtir o vídeo e, para quem ainda não o fez, se inscrever no canal. Essas ações são importantes para manter o canal do Nudoc ativo. Mantenham-se firmes nas boas práticas de prevenção à Covid-19. Até logo!